Bom, ok galera, bem-vindo ao novo vídeo de Matemática com Cidrocha. Nesse vídeo daremos continuidade aqui nas resoluções das questões do livro de Fundamento da Matemática Elementar volume 1. E estamos fazendo aqui a questão 526, que diz assim: resolva em R as equações. E na letra F temos que a raiz de x menos a raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de 1 menos x é igual a 1. Primeiro, para resolver essa equação aqui, a gente pode analisar ela aqui. Podemos observar ela aqui e a gente vê de cara que essa equação é uma equação do tipo raiz quadrada de uma certa f de x menos, ou pode ser mais ou menos, né? Raiz quadrada de uma certa g de x dando um número a, beleza? E quando a gente está diante de uma equação nesse formato aqui, que ela é desse formato, repare que a x aqui é a nossa f, e x menos a raiz quadrada de 1 menos x é igual a g de x. E quando a gente tem uma equação irracional nesse formato aqui, a gente tem três formas de resolver, né? Eu já expliquei na questão 24 esses três métodos de resolução de equação desse tipo. Se você não viu, eu sugiro que vocês retornem e verifiquem, beleza? Como é que se resolve uma equação desse tipo. E para resolver esse caso particular aqui, eu vou utilizar o primeiro método. Beleza? O vídeo anterior eu resolvi pelo segundo e esse aqui eu vou resolver pelo primeiro. Vamos chamar aqui essa equação aqui de primeira equação. Dizer que o conjunto de solução dela aqui é SG1, ok? Assim, vamos resolver ela aqui. Primeiro, vou fazer o seguinte. Ao observar essa equação, eu verifico que eu tenho um radical aqui duplo e um radical simples. Então, se eu elevar ambos os lados da equação ao quadrado do jeito que está aqui, eu vou ter mais conta para fazer, porque eu tenho dois radicais em apenas um membro. E não é bom quando a gente tem dois radicais em um membro só, porque fica mais complicado de fazer as contas. Então, nada mais justo do que passar um radical para o segundo membro e deixar apenas um radical no primeiro membro. Como esse radical aqui é o mais complicado do que o primeiro aqui, esse aqui é mais complicado porque ele é duplo, enquanto que esse daqui é simples. Então vou passar um para cá e esse radical para o segundo membro. E aí iremos ficar da seguinte forma: eu vou ter aqui raiz de x menos 1 vai ser igual a raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de 1 menos x. Beleza? Então foi isso que eu fiz. Eu passei esse radical duplo para o segundo membro e passei esse número 1 para o primeiro membro. Agora ficou mais fácil de elevar ao quadrado porque desse jeito aí é mais convincente. Então vai ficar assim. Eu vou ter que raiz de x menos 1 ao quadrado vai ser igual. Quando eu elevar esse segundo membro ao quadrado, o radical vai cancelar. E eu vou ter x menos a raiz quadrada de 1 menos x. Beleza? E aí, desenvolvendo aqui esse primeiro membro, eu vou ter raiz de x ao quadrado, que vai dar x. Aí eu vou ter menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Mais quadrado do segundo, menos 1 ao quadrado dá 1. Isso aqui vai ser igual a x menos a raiz quadrada de 1 menos x. Beleza? E aí, simplificando aqui, eu posso cancelar esse x com esse x. E aí, para não ter esse sinal de menos, eu vou passar esse radical para o segundo membro. E esse radical aqui para o primeiro membro. E aí, eu vou ficar assim, com a raiz quadrada de 1 menos x mais 1 igual a 2 raiz de x.
Note que chegamos aqui em uma nova equação, né? Temos aqui agora uma nova equação. Eu vou chamar de segunda equação, que é a nossa segunda equação. Vou dizer que o conjunto dela é SG2. Repare que o conjunto de solução dessa equação eu não posso garantir dizer que é igual a da primeira, porque a gente elevou ao quadrado e normalmente quando a gente eleva ao quadrado aparece raízes estranhas e perde o sentido a gente dizer que é a mesmo conjunto solução. Aí agora eu vou resolver essa segunda equação aqui de amarelo. Para resolver, eu vou fazer o seguinte: da mesma forma que está aí, eu vou elevar ao quadrado novamente. Então, no primeiro membro, eu vou ficar com raiz de 1 menos x mais 1 ao quadrado. Já no segundo membro, eu vou ficar com 4x. E aí, desenvolvendo aí o primeiro membro, eu vou ter quadrado do primeiro, que vai dar 1 menos x, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 2 raiz quadrada de 1 menos x, mais quadrado do segundo, que vai dar 1, igual a 4x, beleza? Aí eu tenho 1 mais 1 que vai dar 2, e aí eu vou passar tudo para o segundo membro. Eu vou ter aqui 2 raiz quadrada de 1 menos x vai ser igual. Repare que aqui eu já tenho um 4x no segundo membro, menos x vai dar 4x mais x vai dar 5x. E 1 mais 1 vai dar 2, passa para o segundo membro, vai ficar menos 2. Beleza? E aí eu cheguei numa nova equação aqui, ó. Ficamos aqui numa nova equação. Eu vou chamar de terceira equação. Eu vou dizer que o conjunto de solução dela é SG3. Eu não sei se também é equivalente à segunda equação. Não sei se essa equação é equivalente a essa. Então, posso dizer que o conjunto de solução é o mesmo. E aí, para resolver, eu vou resolver aqui de uma outra cor. Para resolver, eu vou fazer de novo o mesmo processo. Elevando de novo ao quadrado. Eu vou ter 4 vezes o radical cancela, 1 menos x, igual a 5x menos 2 elevado ao quadrado. Dessa forma eu vou ter, fazendo essa distributiva aqui, vou ter 4 menos 4x. E no segundo membro, elevando ao quadrado, eu vou ter 5x ao quadrado, que vai dar 25x quadrado. Aí, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20. X. Mais quadrado do segundo. 2 ao quadrado dá 4. Esse 4 cancela com esse. E aí, passando todo mundo para o segundo membro, eu vou ter 25 x ao quadrado. E aí eu tenho aqui menos 20x. E aí, passando esse menos 4x para o segundo membro, eu vou ter menos 20x mais 4x. Então aqui eu vou ter menos 16x igual a zero. E aí eu chego aqui e me deparo a uma terceira equação. Terceira não, uma quarta equação. E aí o conjunto de solução dela, aqui de quarta equação, eu vou chamar o conjunto de solução dela de SG4. Eu não sei se eles são iguais. Não sei se eles são equivalentes, né? Porque eu não sei se essa equação é equivalente a essa, porque a gente elevou ao quadrado. Agora, resolvendo essa equação aí, resolvendo essa equação aí, vou pegar uma outra cor aqui, que essa aqui ficou escura. Resolvendo,
Observe que a gente tem um caso aí de equação do segundo grau na forma incompleta. Então eu posso colocar x em evidência. E aí vai ficar 25x menos 16 igual a zero. Beleza? E aí dessa forma, quando a gente tem produto de dois números dando zero, pela regra do anulamento, um deles tem que ser zero, então x é zero. Ou 25x vai ser zero. Daqui eu tiro que 25x vai ser igual a 16, passando esse 16 para o segundo membro. E aí eu chego à conclusão que x é igual a 16 sobre 25. Então o nosso SG4 acaba sendo esse conjunto formado aí com o elemento 0 e 16 sobre 25. E eu não sei se esse elemento também é elemento aqui de SG3. Também não sei se é elemento de SG2. E eu ainda não sei se é elemento de SG1. Porém, eu não vou verificar o SG3 e não vou verificar o SG2, porque o meu foco aqui é achar o SG1. Então eu ignoro esses dois conjuntos de solução e olho apenas para o nosso conjunto de interesse, né? E aí eu vou analisar aqui se de fato esse x aqui vai satisfazer a condição aqui. Então, cabe a gente agora fazer a verificação. Então, primeiro a gente faz assim, ó, se x for igual a zero, então vou ter que a raiz quadrada de zero menos a raiz quadrada de zero menos a raiz quadrada de 1 menos zero. Isso aqui tem que dar 1. Vamos ver se vai dar 1. Raiz de 0 é 0 menos a raiz quadrada de 0 menos a raiz quadrada de 1. Beleza? E aí eu vou ter 0 menos esse radical vai dar menos esse radical. E aí 0 menos a raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de 1 é 1. E aí dessa forma eu vou ter menos a raiz quadrada de menos 1. Né? E quando a gente chega nessa resposta, a gente chega aqui no absurdo. Por que isso é um absurdo? Porque dentro do conjunto dos números reais não existe a raiz quadrada de um número negativo. Então, a conclusão que a gente tem é que x igual a zero, ele não pertence a SG1. Então a gente já analisou a primeira opção. Esse x igual a zero, ele não pertence a SG1. Cabe agora a gente analisar essa segunda opção. Se x for igual a 16 sobre 25 avos. Dessa forma, eu vou ter a raiz quadrada de 16 sobre 25 menos a raiz quadrada de 16 sobre 25 menos a raiz quadrada de 1 menos 16 sobre 25. E aí cabe a gente agora analisar se de fato isso aqui vai dar 1. Então vamos ver. Repare que aqui eu vou ter raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 25 é 5, menos a raiz quadrada de 16 sobre 25, menos a raiz quadrada. Repare que eu posso multiplicar esses 1 por 25 em cima e embaixo. Eu posso fazer isso aqui, ó. Multiplicar esse 1 aqui por 25 e ao mesmo tempo dividir por 25. E aí os denominadores ficam iguais. Aí eu vou ter 25 menos 16 que dá 9. Vai dar 9. E embaixo o denominador é
E aí esse resultado vai acabar ficando 4 quintos menos a raiz quadrada de 16 sobre 25 menos. Na verdade, essas contas aqui nem precisava ser terminada, porque já tá claro aqui que isso aqui não vai ser 1. Repare que o resultado que a gente já obteve aqui, esse 4 quintos, é um número que é menor do que 1 e eu ainda vou tirar alguma coisa positiva. Se isso aqui não for negativo, então é positivo. E aí, se for negativo, a gente vai cair no absurdo. E se isso aqui for positivo, a gente vai pegar um número que é menor do que 1 e tirar mais alguma coisa que é positiva. Aí vai ficar um número ainda menor do que 1. Então já dá pra ver de cara que isso aqui jamais vai ser um número 1. Mas vamos fazer de conta que a gente não percebeu isso. Continuar aqui fazendo as continhas. Repare que a raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de 25 é 5. E aí, para igualar os denominadores, eu vou fazer o mesmo artifício. Eu vou multiplicar por 5 em cima e dividir por 5, a fim de o denominador ficar igual. E aí eu vou ter 4 quintos menos a raiz quadrada, 16 menos 15, 3 vezes 5 dá 15 sobre 25. E aí, no final das contas, eu vou ter 4 quintos menos a raiz quadrada de 1 sobre 25. Dessa forma, eu vou ter 4 quintos menos 1 quinto, né? Porque a raiz de 1 sobre 25. E aí, dessa forma, 4 menos 1 dá 3 quintos. E por sua vez é diferente de 1. Então, a gente conclui que x igual a 16 sobre 25, ele não pertence a SG2. Daí temos que o nosso SG1, que a gente tanto buscava, acaba sendo um conjunto vazio. Tem mais nenhum X aí pra gente analisar. Então, ele acaba sendo um conjunto vazio aqui. E eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal aí, compartilhe aí com a galera o meu trabalho e até a próxima.